Olá, aquele abraço. Estamos de volta com o nosso Farol Tricolor, gravando nessa segunda-feira à noite, logo após Bahia 1, Corinthians 1. Um jogo que trouxe alguns ingredientes estranhos. Um deles, o próprio Corinthians, que não veio com seus principais jogadores, alguns dos seus principais jogadores. E outra, a expulsão de Everton Ribeiro, um jogador que tem um comportamento sempre equilibrado. é, Chamou a atenção que parece que realmente ele tropeça ali, ele tem um lance ali de escorregão, o que foi, e aí vai na perna do jogador. O Rogério Ceni falou sobre isso. E aí foi expulso, porque cabia o cartão amarelo no segundo. No primeiro não cabia. Sem mais nem menos, o árbitro, o apitador, o soprador de apito, Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, foi lá e deu amarelo. Everton Ribeiro ficou retado. Outros e outros lances aconteceram na partida, notadamente por parte do Corinthians, e o apitador não fez nada, não deu nenhum amarelo. Pronto, essas as coisas estranhas. O Bahia fez 1-0, Diego fala daqui a pouco detalhes sobre isso, e segurou a onda até os 44 do segundo tempo, com 10 jogadores contra 11 do Corinthians, isso desde os 5 minutos, 4, por aí, do segundo tempo. Um bom resultado diante da circunstância, mas estava desenhado que o Bahia meteria aquele 1-0 mesmo. Vamos conversar agora sobre isso, né, Diego? É isso aí, eu já vou discordando. Mau resultado, na minha opinião. Não, Mesmo mas diante diante das da circunstância, circunstâncias, eu acho que o Bahia jogou errado, jogou mal, não gostei da esse postura do detalhe time, não gostei do que o Rogério Ceni nem eu fez, recuando demais a equipe, abdicando de contra-ataques, Corinthians concordo. praticamente com seu time reserva. Mas vamos tocar nossa vinheta pra gente falar tudo sobre Vamos, esse jogo, todos esses detalhes aí desse Bahia 1, isso. Corinthians 1, estreia do Esquadrão na Série A. Depois da nossa vinheta, o Farol Tricolor tá chegando. Vamos com a vinheta. Pois é, galera, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Hoje não é live, hoje é vídeo gravado aqui para vocês, para falar desse jogo, dessa estreia do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Pedir de imediato a você, amiga tricolor, que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Muito importante pra gente deixar o like, esse joia, esse positivo aí, se inscrever no canal para você também receber todas as informações de novos vídeos e poder acompanhar o conteúdo aqui do Farol Tricolor. Além disso, você tem outras possibilidades de participar. Isso tudo que eu falei é grátis, like, inscrição, é só dar o positivo e se inscrever. Mas Isso. você também pode fazer parte do clube de membros do Farol, botãozinho de seja membro com as categorias aí para você escolher, fazer essa contribuição aqui para o Farol e também ter benefícios exclusivos tanto aqui no YouTube quanto no nosso grupo de WhatsApp. Pai, primeira rodada do Campeonato Ou, Brasileiro. ou, Diga. ou enviar o superchat, como alguns amigos preferem. É, mas aí é só Já nas fiz lives. só Aí é nas só, lives, só nas sim. lives. Hoje é um Nas vida, mas nas lives. lives, na participação das lives também lá no chat, pode enviar Isso. uma mensagem para ficar destacada, fazendo também uma contribuição aqui no Farol Tricolor. Deixa eu colocar Pronto. aqui na tela a tabela aqui do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, ainda totalmente incipiente, mas serve também para a gente Claro. ver os jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Tá aí a tabela na tela para a galera de casa. E deixa eu passar também para você, pai, essas informações aí da classificação Vinha? da Série A nesse início de Campeonato Brasileiro, como eu Claro, falei, tudo claro. incipiente, tudo É ainda verdade. engateando aí. Sim. Esse início não diz muito sobre o que será o Campeonato Não, Brasileiro, de jeito algum. né? Mas a gente, claro, vai sempre acompanhar aqui rodada a rodada o desempenho dos times. Já está aí na tela também para você. E a gente teve aí um número grande de empates, né? No sábado não tínhamos tido tantos empates, mas no domingo um número grande de empates. Então a gente tem ali os times que venceram aí, o Grêmio, o Cruzeiro, o Vasco, Juventude e Fortaleza. E depois uma série de empates também. Olha aí, Flamengo Internacional, Corinthians, Flamengo Internacional, Bahia, São Paulo, Sport, Botafogo e Palmeiras, os times que empataram. Aí vem logo em seguida os dois times que não estrearam ainda, que vão estrear agora. A gente está gravando aqui por volta das 7h30 dessa segunda-feira. Às 8 tem Bragantino e Ceará, né, Isso. fazendo a estreia aí desses dois alvinegros.
O Bragantino cada vez mais com o rubro aí também, que é do Red Bull. Mas a gente tem ainda essa partida de primeira rodada. E quem perdeu na primeira rodada está aí na parte final da tabela: Atlético Mineiro, Santos, Mirassol, Fluminense e Vitória na lanterninha. Os jogos aí da primeira rodada, ali o que nos interessa, que é esse Bahia 1, Corinthians 1, foi ontem à noite na Fonte Nova, um jogo cheio de elementos, né, Foi o que eu especiais, desde a disse. escalação do Corinthians até essa expulsão de Everton Ribeiro, que condicionou todo o segundo tempo do jogo. E a gente já tem aí, inclusive, a artilharia do campeonato, mas como eu falei, tudo isso é muito, muito incipiente. Mas vamos só para lembrar da próxima rodada, a próxima rodada que é no próximo fim de semana. Bom lembrar que o Bahia joga no meio de semana, na quinta-feira, joga contra o Internacional com o goleiro machucado, né? Fratura aí na mão, sem condição de jogo. O uruguaio Sérgio Rocher, confirmada a lesão dele, não enfrenta o Bahia, mas vai ser aqui na Fonte, quinta-feira, às 7 da noite. Com fé em Deus, estarei lá. E o Bahia, no próximo final de semana, vai enfrentar o Santos. Olha aí, domingo, novamente às 8 da noite. Nesse caso, 8h30 da noite do próximo domingo, teremos Bahia e Santos lá na Vila Belmiro. O Santos, é bom lembrar que estreou com derrota contra o Vasco da Gama. Existe até uma expectativa aí de retorno de Neymar, mas o mais provável é que ele não jogue ainda, né? Neymar que está naquela lesão pós-carnaval, ou pré-carnaval que seja, que ele tem muito, mas nesse caso aí também já não é menino, né? Apesar de ser chamado de menino, não é mais menino, então já sofre aí consequências de toda a carreira. E Bahia e Santos, domingo, 8h30 da noite. Antes disso, temos Bahia Internacional no meio de semana, mas tudo muito iniciozinho, tudo começando ainda no Campeonato Brasileiro da Série A, né, pai? É verdade, é verdade. Uma competição difícil, uma competição, uma maratona de jogos, uma sequência que as equipes também vão se manifestando. Você disse bem, primeira rodada, e nenhuma competição quer dizer nada, Uhum. diz que só quer dizer que começou o campeonato, mas não quer dizer nada em termos de definições, de posições, de times que seguem para as maiores competições, times que vão ser rebaixados, mas é sempre bom começar vencendo, e isso não aconteceu com o Bahia ontem. Pois é. Voltar aqui para nossa tela principal, pedir mais uma vez a você que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhadinha também no botãozinho de seja membro, mas não deixe de deixar o seu positivo, aí o seu joinha e se inscrever se você curte o conteúdo para receber as novas informações aí sobre vídeos e lives aqui do Farol Tricolor. A Isso, gente provavelmente vai voltar na quarta noite, né, com a live de pré-jogo, porque na quinta vai ser bem complicado para mim. Estarei também lá na Fonte para o confronto perfeito. contra o Internacional. Pai, o Bahia colocou em campo, né? Colocar aqui a escalação do Bahia na tela. O Bahia colocou em campo uma equipe que se aproxima daquelas conversas que a gente teve no pré-jogo, principalmente você que destacou que desfaria o esquema de 3 zagueiros, né, para voltar, principalmente nas circunstâncias dessa partida, para Sim, voltar sim. ali com 2 laterais, e foi isso que Rogério Ceni de fato fez. Escalação tá aí na tela para a galera de casa, para você já tá chegando também. Estou E com ela. e a gente viu esse Bahia escalado num 4-3-3, desenhado no 4-3-3, com a surpresa essa sim, não esperávamos, né, que foi a escalação de Ronaldo no gol, tomando Isso. assim corpo no time principal, né? Então, assim, nos outros jogos Ronaldo estava jogando no time alternativo do Bahia, né? E Foi. enquanto Marcos Felipe era o escolhido, mas Ronaldo também nem podia jogar nas finais do Baiano. Também. Acho que não teve Libertadores ainda, ele não estava inscrito, pelo menos para as fases iniciais, não sei como vai ser agora. Mas o fato é que Ronaldo foi escolhido e depois dele estão aí os laterais Gilberto e Luciano Juba, Canives e Ramos Mingo na zaga, Gabriel Xavier começou no banco, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga, Lúcio Rodrigues, técnico Rogério Ceni, escalando um time que eu diria que, a não ser por Ronaldo no gol e assim o retorno dos dois laterais, de um esquema com 2 laterais, a gente teve um time dentro do esperado, né, pai? Perfeito, dentro do esperado. Eu apenas, para esse jogo, eu não desprezaria a presença de Santiago Arias, porque Uhum. Gilberto, segundo as próprias tradições de informações, de conceitos, de apurações, de levantamentos de Rogério Ceni, sua equipe de comissão técnica e a equipe de retaguarda,
ele vem fazendo jogos seguidos, o Gilberto. Sim, Então, o verdade. Santiago Arias, foi convocado pela seleção da Colômbia, mas não jogou. Não jogou. Eu, inclusive, talvez começasse com o Gilberto pelo ritmo que vinha e pela mudança no miolo de zaga, que teve a quebra de 3-2. Aí, ele, como já vinha jogando, faria aquele ritmo. Mas no Ele segundo cobre mais, tempo, ele faz mais essa cobre função de mais, cobrir, tem não mais é? força física e tal, Cobre verdade. mais. Mas no segundo tempo, com aquelas mudanças, com o Bahia com um a menos, quando começou a fazer as mudanças, eu imaginei que ele tiraria Gilberto e colocaria Santiago Arias. Uhum. Mais descansado, com mais fôlego e, logicamente, com poucos atacantes já no segundo tempo, com mais jogadores de marcação, mais jogadores de meio de campo. Isso podia ser revezado ali com o Santiago Arias, mas eu falo depois. Foi esse o jogo, foi essa foi esse o jogo não? Foi essa a escalação para o jogo, mas vamos você que você traz os detalhes sempre por aí. Beleza. Falando da partida em si, né? O Bahia começou tentando controlar o jogo, né, e conseguindo em Foi, certo nível, apesar do Corinthians em sim. uma ou outra esticada ali com o Yuri Alberto, com os jogadores de lado Uhum. de campo, com o Romero, os outros Isso. jogadores de lá, eles conseguiam algumas alternativas. Ronaldo fez uma boa defesa logo no início do jogo, no chute cruzado. Depois ele Boa. fez mais uma boa defesa no chute de média distância de Yuri Alberto. Mas quem tinha as melhores oportunidades, sem dúvida, era o Bahia, né? Principalmente uma logo no comecinho do jogo, ótimo passe de Everton Ribeiro, que o Lute saiu na frente do goleiro, mas não conseguiu tirar dele. E o Bahia, vez ou outra, ali com boa, excelente participação de Luciano Juba, encontrando-se ali um pouco mais à frente, né? Gilberto fechava mais para fazer essa linha de defesa e Luciano Juba tinha mais liberdade para sair. Luciano Juba formou um lado esquerdo ali do ataque do Bahia bem interessante, trabalhando sempre com Jean Muito. Lucas e com Eric Pulga na primeira etapa. E o Bahia por ali conseguiu algumas jogadas de perigo, cruzamentos perigosos que estavam passando, assim, rondando ali a pequena área do Corinthians, mas o gol demorou muito a sair, né? O Bahia perdeu oportunidades, né? E deu esses Perdeu. espaços para o Corinthians, mas o gol saiu já aos 45 em grande jogada individual de Luciano Juba, que conseguiu enganar lá a zaga. Já tinha feito um lance parecido anteriormente, Um cruzamento pouco por antes. pouco não tinha dado certo, mas ele conseguiu um cruzamento. Dessa vez encontrou Gilberto fechando. É um movimento que Gilberto faz muito, né? De sair do lado e centralizar. Ele faz isso tanto defensivamente quanto mais na parte do ataque. E aí ele cabeceou sem chance de defesa para o goleiro reserva do Corinthians, né? O Matheus Donelli, e fez 1-0 já aos 45 do primeiro tempo. E o jogo terminou assim, o primeiro tempo terminou assim, com o Bahia que tinha furado a barreira do Corinthians, né, que tinha conseguido o seu gol, e tudo parecia, na minha visão, que se encaminharia para um jogo interessante para o Bahia, talvez até um jogo de ampliar o placar na segunda etapa, pai. Tive essa mesma impressão, pai. Tive essa mesma impressão. O Bahia mostrava nesse primeiro tempo passado, contra o Corinthians, uma boa participação dos alas. Os laterais Verdade. funcionando como alas, chegando. Tanto que o gol do Bahia nasce num belíssimo trabalho de Luciano Juba, aliás, que é o melhor posicionamento de Luciano Juba. A gente fala isso há algum tempo, que Uhum. seria do meio-campo para frente, como meio atacante. Eu acho que, inclusive, daqui a pouco eu vou falar, só para antecipar, que esse meio-campo do Bahia já está em tempo de ser modificado. Já está em tempo de se experimentar um outro meio-campo. Ontem a Acevedo entrou, e daqui a pouco eu falo no segundo tempo, Uhum. cometeu aquela falha de querer sair jogando num lance apertado, mas daqui a pouco eu falo. Mas já é tempo de se pensar no melhor aproveitamento de Luciano Juba. Visivelmente, o Bahia está sacrificando o futebol de Luciano Juba e se sacrificando em potencial de contra-ataque, em potencial de jogada pelo lado de campo, e eu acho esse o detalhe. Isso mesmo, com aquele 1-0 parecia que o Bahia tinha tranquilizado. A nota tinha se tranquilizado e voltaria para o segundo tempo para consolidar aquele triunfo. A E nota de destaque para mim sim. foi justamente a participação dos laterais funcionando como alas, tanto que o gol nasceu de Luciano Juba numa grande jogada e uma ótima participação de Gilberto, como se fosse atacante, como se fosse um meio atacante, um ponta de lança, ou Uhum. coisa que o valha, um finalizador, pronto.
Isso, o detalhe que eu vi do primeiro tempo. Beleza. E aí no segundo tempo, essa impressão foi reforçada no início, com o Bahia criando rapidamente duas oportunidades na segunda etapa, com Lúcio depois Sim, uma grande chance com o Ademir, ótima jogada de Eric Pulga, que cruzou, Ademir chutou quase dividindo ali com o goleiro do Corinthians, mas uma chance clara perdida por Ademir, mais uma, né? Mas não é, estava com tanto espaço assim, o goleiro estava fechando em cima dele, mas dava é, para ter feito é. mais Podia naquele fazer lance melhor. também, feito o 2-0 que aí encaminharia realmente um resultado positivo para o Bahia. Mas não foi o Sem que dúvida. aconteceu, o goleiro salvou, e aí vem o lance que muda todo o jogo, o lance no início ainda da segunda etapa, Everton Ribeiro que tinha tomado cartão amarelo no primeiro tempo, para um lance polêmico, você defendeu que não era lance para cartão amarelo, eu achei meio no grito o cartão amarelo realmente que ele tomou, mas ele correu o risco, fez uma falta boba naquela ocasião também, ainda no campo de defesa, por trás, enfim. Eu acho Qual é a que minha tese? eu acho que Everton foi mal, na verdade. Nos dois lances ele foi mal. Nos Qual é a dois minha lances. tese? É que atacante não sabe marcar. Atacante, quando vem marcar, vem fazer falta. Digo isso sempre. Uhum. Tem tanto jogador de marcação, tem tanto jogador de meio campo, onde o Bahia tem maior quantidade de jogadores no seu elenco é no meio campo. Sim. A conta do chá na defesa praticamente, no ataque praticamente, e no meio campo é cheio. Então não tem por que Everton fazer isso. O que eu falei do primeiro lance foi porque aquela mesma falta de Everton Ribeiro, no primeiro lance, foi cometida por outros jogadores do Corinthians e o árbitro não deu cartão amarelo, seu não sei que das quantas e tudo mais, seu Bruno Arleu de Araújo. Só por Pois isso. é. E Mas aí, se ele sim. usasse do mesmo critério, tudo bem. Mas como ele não usou, não era para dar aquele cartão. Tanto que Everton ficou retado. E no segundo, realmente, que tenha tropeçado, que tenha É um lance escorregado, fortuito que tenha realmente, mas ali era para atabalhoado de amarelo mesmo. Everton. Né? É, igual o cara que vem atrapalhado dentro da área e derruba o cara sem querer, é pênalti. Aí não tem. Tipo David Martins contra o CSA. E é, algumas vezes Rezende, algumas vezes Canives e por aí Pois vai. é. E aí, Vá. com essa expulsão, o Rogério Ceni faz uma substituição que ele tira Ademir e coloca Gabriel Xavier. Na minha leitura, uma substituição absurda, erradíssima, totalmente equivocada. E não tinha como não acontecer o que aconteceu a partir dessa substituição. Para mim, Rogério E deveria ter colocado precipitada. um E meia, um precipitada. jogador de meio de campo. Ainda que fosse um Perfeito. jogador com características mais defensivas, ele deveria ter colocado um jogador de meio de campo. Quando ele Eric, tira um atacante, poderia perfeitamente ser Eric. Ou o próprio Rodrigo Nestor, que tem um estilo um pouco podia. mais parecido com Everton Ribeiro e uma função defensiva um Isso, pouco maior. Mas isso. colocar Gabriel Xavier e, assim, uma coisa que eu tive alguma esperança quando ele colocou Gabriel Xavier foi de ele fazer três zagueiros e liberar os alas, como para pelo menos ter essa válvula de escape ofensiva. Mas Para isso não repetir o primeiro tempo. aconteceu. O Bahia começou a jogar num esquema muito defensivo. Isso Uhum. aconteceu, essa substituição aconteceu já ali aos 9 minutos, 8, 9 minutos na entrada de Gabriel Xavier no lugar de Ademir, Foi, né? E quando foi. a gente pensa que aos 20 e poucos minutos saíram Eric Pulga para entrada de Eric e Caio Alexandre para entrada de Acevedo. Se a gente olhar os jogadores que saíram, o Bahia sempre recuou o seu time. Né? Porque Nicolas Acevedo tem uma característica mais defensiva que Caio Alexandre. Eric nem se fala em relação a Eric Pulga. Gabriel Xavier nem se fala em relação a Ademir. Ou seja, o Bahia é claro que não poderia fazer o mesmo tipo de jogo que estava fazendo com o jogador a menos. Mas a gente estava enfrentando as reservas do Corinthians. O Bahia tinha que ter, no mínimo, uma válvula de escape para o Bahia conseguir manter a bola no campo de ataque por um tempo, puxar um contra-ataque, poderia inclusive Sim, fazer o segundo gol. E o sim. Bahia abdicou completamente de jogar. Eu vi algumas pessoas concordando com isso, falando que o Rogério mexeu certo, que quase ganhamos o jogo. De fato, quase ganhamos o jogo. O Bahia realmente não foi pressionado pelo Corinthians a ponto de Ronaldo precisar fazer defesas, né, de Não grandes fez. lances do Corinthians o tempo todo. Realmente não aconteceu isso. Não O fez. esquema defensivo do Bahia foi sólido o suficiente para impedir que esses reservas do Corinthians tivessem chances claras de gol. Só que Isso. foi o tempo inteiro o Corinthians com a bola, cruzando na área, e aí, no momento, já no final do jogo, aconteceu que Canu, que estava muito bem no jogo, não conseguiu fazer a cobertura corretamente e o Corinthians empatou a partida, né? Gol ali do Hector Hernandes de cabeça
para fazer 1-1 já aos 44. E aí teve um amigo meu até que falou assim, mas o Bahia teve chance com Cauli e Rodrigo Nestor, ou com Lúcio e Rodrigo Nestor, depois de tomar o empate. Essas chances aconteceram porque só depois que tomou o empate, o Bahia se lembrou que ainda existia ataque no jogo. E aí Lúcio conseguiu fazer um chute perigoso, Rodrigo Nestor bateu uma falta com perigo, e só, né? Só. Mas assim, eu acho, na minha visão do jogo, que o Bahia perde pontos importantes, apesar da expulsão, poderia ter tido outra postura, né? E poderia Também ter conseguido vencer esse jogo se não desse tanto campo para o Corinthians e sorte pro azar que o Corinthians acabou aos trancos e barrancos, porque realmente estava sem seu ataque principal. Não tinha ninguém, né? Memphis não estava. Yuri Alberto saiu no intervalo, né? Garro não tava, ou seja, era um time realmente que, ainda mais com a saída de Yuri Alberto, ficou um time reserva do Corinthians. Eu acho que o Rogério Ceni agiu mal, recuou demais o time, conseguiu segurar sim quase todo o jogo, mas tomou um gol no final, para mim, que foi um castigo pela postura do time no segundo tempo, que abdicou completamente de jogar futebol. Hoje eu tô mais corneteiro que você, pai, mas diga aí como foi que você viu essa segunda etapa. não, Diego. O que eu acho é o seguinte: concordo com você que aquela entrada de Gabriel Xavier, àquela altura cedo, mostrou medo e mostrou precipitação. Não havia necessidade para isso. Bom, quanto a Garra, o Garra não jogou contra o Bahia, nem vai jogar tão cedo as próximas partidas. Não foi porque o Corinthians não botou. Então, já tá contundido, já participou dos últimos jogos do Campeonato Paulista, das decisivas, com problemas sérios. Foi. O pessoal de comissão técnica, inclusive o filho do treinador, colocou isso. Que ele mal conseguia andar, eles ficaram surpresos dele ainda jogar. Bom, então não foi isso. A saída do Yuri Alberto, a opção dos caras, então estava no jogo também. A questão que eu vi é que a presença do Gabriel Xavier faria sentido mais para o fim da partida. O jogo tá assim, o jogo tá ranheta, os caras só estão, porque também tinha isso, os caras só estavam levantando bola, bota Gabriel Xavier. Que horas? Pros 30, 35, por aí. Outra, as substituições. O jogo não estava muito para Lúcio. Porque o jogo para Lúcio, ele tem que ser alimentado. E como você bem disse, os alas já não estavam com aquele mesmo trabalho no segundo tempo. Sim. Para mim, o jogo era para continuar com Eric Pulga. Não tinha por que tirar Eric Pulga. Porque ele já não tinha um velocista que tirou Ademir. Então, Eric Pulga tinha que ficar. A tirar Lúcio Rodrigues, e olha que eu sou admirador, acho que é um batalhador, o jogo todo ainda tentou, depois de tomar o gol ainda tentou, mas para o ritmo da partida, era Eric Pulga no jogo. Eric Pulga que corre pela direita, que corre pela esquerda, que prende a bola, que parte para cima do adversário. E os caras viram, bom, não vem ninguém para cima da gente, como você bem disse. Sim. Não vem ninguém para cima da gente. Lúcio aparece e chuta, não. Qualquer atacante. O Corinthians estava com o time inteiro no campo de ataque, quase o segundo tempo inteiro. Perfeito. Por isso que eu estou dizendo. Qualquer time que enfrente um adversário que tem um atacante como o Lúcio vai dizer, não, ele vai aparecer, ele vai chutar. Mas daqui que a bola chegue nele, vamos botar o time todo lá na frente, foi o que os caras fizeram. E nesse ponto, concordo, eu estou tão corneteiro quanto você, só que você começou a corneta antes. Eu acho que o Rogério Ceni passou um atestado desde cedo. O Ramon Dias, o filho dele, a comissão técnica Corinthians, viram, os caras estão com um a menos, claro que isso é uma porrada no jogo, lógico. Claro que isso faz a diferença no jogo, claro que sim. Diante de um time como o Corinthians, que esse próprio time do Corinthians, que não foi o principal, mas é melhor do que uns 8 ou 10 times que estão disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Repare que o Corinthians vai ficar na frente de 8 ou 10 times aí mais adiante, vocês vão ver isso. Então, ainda assim é melhor, mas os caras viram. O Ramon Dias disse, olha, os caras estão com um a menos e estão com medo. Porque, como você bem disse, o time não chegava no ataque. Mas se a bola passa para a Pulga, ele pegava, tentava, driblava. Os caras diziam, vamos segurar que esse menino aqui vai entrar na área e vai fazer jogada, vai ter jogo para o time deles. Então, estou com você. Não fui contra a substituição do Gabriel Xavier. Faria sentido. Passou um sufoco, passou outro, 30 minutos, bota ele. Então, as substituições que eu já faria, que seriam 3, uma delas seria Santiago Arias, do lugar de Gilberto, que fez uma boa partida, sem dúvida nenhuma. Mas acho que tem entregado aquela bola no segundo tempo, né? Que pois é, teve o gol anulado. Pois é.
Aquela bola que ele foi dar de calcanho, o que ele deu de calcanho, sem a menor necessidade. Vamos jogar sério. Pronto. Mas aí estava na pilha, estava jogando bem e tal. Então já tinha botado Santiago Arias ali. E teria tirado, na altura em que entrou em campo, na altura em que saiu de campo o Eric Pulga, eu teria tirado o Lúcio Rodrigues, que era um jogador que dificilmente eu tiraria numa partida. Sim. Mas no jogo de ontem cabia isso. Você tira um velocista para deixar os caras. Ramon Dias é dizer logo: ó, tem esse menino aí, esse pequeno aí, esse magrinho aí, que toda hora está correndo, está driblando, não para de jogar. Sim. São os mesmos detalhes. Tinha outro movimento possível, pai, que eu acho que seria mais interessante para a circunstância do jogo, para o Bahia ter opções ofensivas. O Bahia parou de jogar. Claro. Por 30 minutos do segundo tempo, o Bahia não jogou futebol, o Bahia só se defendeu, só isso. Concordo. Né? Ele poderia ter colocado Iago Borduque e avançado o Juba, que estava jogando bem na frente. Claro. Então também. ele ficou com o meio de campo no segundo tempo, com Caio Alexandre, Jean Lucas e Eric, e à frente dele só Lúcio em determinado momento. E depois ele trocou ainda, colocou Acevedo, que é ainda mais defensivo que Caio Alexandre. Essa é a minha queixa em relação ao Rogério Ceni. Eu acho Você está certo, eu concordo. Que o Bahia poderia, ainda mais com o Corinthians fragilizado, cansado, sem alguns de seus principais jogadores, poderia ter forçado um pouco mais o jogo. Não é sair com tudo, não é jogar como jogou no primeiro tempo. Claro, estava com um jogador a menos. Mas não deixar de jogar futebol, que coisa que o Bahia fez no segundo tempo. Para mim foi punido por isso. Deixa eu pedir mais uma vez a galera. Isso é coisa de treinador, como eu costumo dizer. Ele é treinador, não é de técnico. Porque o técnico sabe dizer, como é que eu vou tirar Luciano Juba se hoje é o dia de Luciano Juba? Tem dias que nada dá certo para um cara, para um jogador, principalmente. Só hoje não é o dia dele. Mas ontem era o dia de Luciano Juba. Ele vai e tira Luciano Juba, vai e deixa em campo Gilberto, essas coisas. Daqui a pouco a gente fala sobre ele, que já estamos terminando. Beleza. Pedir mais uma vez a galera que deixe seu like, né, o positivo, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma olhadinha também no nosso clube de membros. E vamos agora para as notas do professor Fernando Cabos. Tá aí as notas do professor, que a Bahia e o Bahia gostam de ouvir. Vamos começar, pai, pelo goleiro. Surpresa aí no gol, Ronaldo. Teve bem, não comprometeu. Aliás, os goleiros foram um pouco empenhados no jogo de ontem. Sim. Tanto de um lado quanto de outro, mas não comprometeu. Houve lances em que ele teve boas participações nas bolas cruzadas, e chutes a gol em que ele pegou seguro. 7 para ele. 7 para ele. No gol ele não teve a menor culpa. Não, nenhuma. Laterais, Gilberto e Luciano Juba. Um deu assistência e o outro fez o gol, inclusive do Bahia no jogo. Luciano Juba melhor do que Gilberto na partida. Estranhamente, o substituído foi Luciano Juba. 7 para Luciano Juba e 6 para Gilberto. Gilberto fez uma boa partida, mas deu aquela bobeira naquele lance. E já no segundo tempo, quando o Corinthians começou a usar o lado esquerdo, ele já não estava dando muita conta, não. Lutou, foi batalhador. 7 para ele e 8 para Juba. Pronto. Eu concordo. Eu ia fazer exatamente essa alteração que você fez no final. Para mim é 7 para ele, 8 para Juba. Jogo de 7 para Gilberto e 8 para Juba, para mim melhor Juba. Em campo. Para mim o melhor pelo em campo. Pelo lado do Bahia, pelo menos. Ajustei, é isso mesmo. Zaga central, Canives, Santiago, Ramos, Mingo. Canives vinha bem no jogo, mas no gol não pode tomar aquele gol. Quem é zagueiro, o cara chegou, encosta no cara, não precisa derrubar, voar no pescoço, dar uma voadora, rasteira, não. O cara chegou, o cara não pode chegar assim. E mais, àquela altura, o Bahia tinha 3 zagueiros. Eles tinham que estar povoando o miolo de zaga. Para que botou 3 zagueiros? Ainda tinha Eric no jogo. Aquilo ali tinha que estar cheio no miolo. Então, o Canives podia ter tido uma boa nota, uma melhor nota, mas diante daquele gol, a nota 5. E o Mingo, uma nota 6 ou 7, esteve bem, mas agora está metido a meio campo, está querendo fazer lançamento a todo instante. Faz bem, faz com qualidade. 5 para Canives, 6 para Mingo. 6 ou 7? Eu dou 6 para os dois, na verdade. Eu acho que o Bahia teve uma boa postura. Eu só não dou 7 para Canives, na verdade, por causa do gol. Realmente que o gol foi claro. Em cima dele, né? Não pode. Mas ele fez, até ali, ele vinha fazer uma partida muito boa. Muito boa, vinha. Muito boa, seguro, mas o gol desarmando compromete. Limpo, mas o gol realmente o gol compromete. Foi participação direta dele, negativa. Meio de campo, pai, é aquele meio de campo clássico do Bahia, né? Que a gente já está acostumado. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton, meio de campo que você tá defendendo uma mudança aí. Minha mudança nesse meio de campo é Eric no meio de campo. Jean Lucas vinha fazendo uma boa partida também. Não estava mal ontem, não.
mas seria o Eric, mas visivelmente pela bronca de Rogério Ceni, Eric que não entra tão cedo como titular. Eu acho Ele que já entendeu está que no Eric tempo. fez uma falha de cobertura ali no lance do gol. Foi, e correu errado. Ele ficou correndo onde tinha Gilberto. Ele disse: olha, eu botei você ali tinha Gilberto. E fez sentido a observação dele. Sim. Mas eu tentei isso anotado aqui, mas nós estamos já em cima do tempo. O detalhe, para mim, é que já está no tempo de Alexandre sair desse time e entrar Acevedo. Mesmo Acevedo tendo cometido uma falha absurda de querer sair dando um toquinho quando ele está cercado pelo cara, ali na proximidade da meia-lua. Então, eu vi no jogo de ontem 5 para Alexandre, 6 para Jean Lucas, e Everton foi expulso no segundo tempo, é um batalhador, deu uma nota respeitosa, pediu desculpa à torcida, aos Verdade. companheiros, é um cara exemplar, mas falhou. Então, 5 para Alexandre, 6 para Jean Lucas, 5 para Everton pelo primeiro tempo que ele fez. Concordo com as notas. No ataque, Eric Pulga, Ademir e Lúcio. Ademir não fez quase nada. Tentou e foi pouco no jogo. Foi. Pouco tentou. É um batalhador, bateu lateral, 4 para ele. Lúcio também, que para nós. Muito mal no jogo, não gostei não. Não gostei de jeito nenhum da atuação de Lúcio. Ih, meu pai caiu um pouquinho aqui. Tá justo nas notas do professor, tá voltando já. Pronto, Voltando. de volta. Você estava falando de Lúcio, que também. Ademir se deu nota 4, tava falando de Lúcio, pai. Lúcio vai com 4 ontem também. Não vi nada assim dele. Uhum. E o Eric Pulga, nota 6. Concordo. Para mim era o melhor do ataque, foi substituído. Concordo com as notas também. Só para lembrar, entraram na segunda etapa dessa partida do Bahia. Logo da saída de Everton Ribeiro, a substituição que eu discordei bastante, entrou Gabriel Xavier. Mais adiante, Eric e Nicolas Acevedo. E depois, Iago Borduque e Rodrigo Nestor foram jogadores que modificaram. E volto a dizer, sempre com a vocação defensiva, essas modificações aí de Rogério Ceni na segunda etapa, pai. Algum destaque entre esses que entraram? Não, nenhuma nota entre os que entraram. Nenhuma nota entre os que entraram. E mais, cabia talvez nesse segundo tempo, quando o Bahia estava com 1-1, meter do jogo o Willian José. É artilheiro, é homem de área. Era uma tentativa de prender a bola lá na frente. Pois é. Já mas ia jogar sozinho também, porque estava todo mundo... Não, mas podia acertar uma bola, é uma bola que levanta, ele mete de cabeça. A bola que Lúcio perdeu, ele podia estar ali e fazer. Sim. Mas é isso. Beleza. Pra gente encerrar, a nota de Rogério Ceni, pai. 4. Nota 4 para Rogério Ceni. O time mostrou resiliência, o time segurou a onda diante de toda a dificuldade, por isso que eu disse que o resultado não foi dos piores. Porque aquele era o tipo do jogo que o time ia perder, do jeito que estava em campo. Tomou um empate, tomaria o segundo. Em outros tempos, o Bahia já mostrou isso em alguns jogos. Em outras equipes também. Mas acho que o Rogério Ceni se precipitou em substituições, tirou os melhores de campo. Tirou os melhores em campo, mesmo com outro time em cima. Não tinha por que tirar Luciano Juba ontem e não cabia tirar Eric Pulga. Não cabia. Só com esses dois aí, o Bahia podia fazer um away ali naquele ataque. 4 para ele. Beleza, eu concordo. Fiquei muito chateado ontem com o Rogério. É a segunda vez no Bavi, no jogo do Barradão. Fiquei muito chateado também com a postura do time. Então, eu acho que o Rogério pode rever. No Bavi deu certo. Aos Tanques Barrancos deu certo. E ontem quase deu certo, mas deu errado no final. Mas eu acho que o Bahia deveria ter tido outra postura. Então, tanto no jogo de lá do Barradão, quanto ontem na Fonte Nova. Sem acho dúvida. Que o Bahia, se tivesse mantido, não é que não fosse tomar cuidados defensivos, é lógico, com um a menos. É outra coisa. Mas buscar o jogo num contra-ataque, buscar jogadores que pudessem prender a bola no campo de ataque, conseguir laterais, escanteios, tomar falta, manter o Corinthians um pouco afastado do seu campo de ataque. Tudo isso pesa muito no jogo como esse. Pesa. E aí a gente terminou punido no final com um gol de empate. A gente volta na quarta-feira à noite, provavelmente com essa live de pré-jogo de Bahia Internacional pela Libertadores. Jogo que vai acontecer na quinta na Arena Fonte Nova às 19 horas. Algum destaque final, pai? A arbitragem, péssimo esse árbitro, eu já tinha dito antes, Bruno Arleu de Araújo, péssimo, escolhendo o lado que dá cartão, atrapalhado com o lado que dava cartão, atrapalhado, para não dizer escolhendo, que fica parecendo um outro sentido. Só isso. Beleza. Vamos que vamos, começamos, vamos ver se a gente melhora na próxima e até lá.
Aquele Até lá, e a abraço. fase de grupo da Bora, Bahia. Libertadores, já quinta-feira, a gente aqui, provavelmente Vamos na nós. quarta-noite com a live. Muito obrigado a todos pela audiência. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra gente continuar aqui batendo esse papo sobre o nosso esquadrão. Muito obrigado, tchau, tchau, bora Bahia! Bora, Bahia. Tchau, tchau.